O ensinamento da palavra de Deus hoje está no livro de Salmo, capítulo 119, versículo 59. Diz assim: refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Olha que interessante. Ao fazer um autoexame, o salmista percebe que a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, não está alinhada à palavra de Deus. As suas atitudes, os seus pensamentos, isso o leva a refletir. E nessa reflexão, ele toma a decisão, ele decide voltar os seus passos. Quando ele diz, voltei os meus passos para os teus testemunhos, aqui você percebe um arrependimento e um retorno. Então ele volta e entende, uma vez que a sua vida não está de acordo ou alinhada com a vontade do Senhor, ele decide conscientemente abandonar o caminho de pecado ou distração e se voltar para a palavra de Deus, se voltar para a vontade do Senhor. E olha que interessante que a gente não vê somente em Salmo, né? Isso. Quando você vai lá para Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 17, onde fala do retorno, né, do filho pródigo, a gente também vê isso. Que ele diz lá, né, o filho pródigo, ele diz assim, caindo em si, a palavra de Deus diz que caindo em si, né, ele começou a refletir. Poxa, os empregados do meu pai têm comida à vontade, têm fartura e eu estou aqui com fome. E aí o que ele faz? Não só reflete, mas ele também toma a decisão. Ele se arrepende e volta. E ele diz, voltarei para o meu pai. Então é praticamente o mesmo raciocínio que está aqui, né, no livro de Salmo. Então, quando a nossa consciência, né, a gente consegue fazer um autoexame dos nossos caminhos, né, das nossas distrações, sabe, daquilo que a gente tem buscado, que não é verdadeiramente aquilo que Deus, né, quer para nós, aí sim, é muito importante, né, a gente ser rápido nisso, né, a gente realmente abraçar essa consciência, né, esse autoexame e voltar imediatamente, voltar realmente a alinhar a sua vida com a palavra de Deus. E aí é isso que o salmista faz, né? Ele faz esse apego à palavra em meio à aflição. A gente vê ali que nos versículos seguintes, né, lá, por exemplo, no versículo 60, ele fala assim, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. E aí ele começa a dizer, né, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a zombadores, né, ali a zombaria dos orgulhosos, ou mesmo as circunstâncias, ele decide, né, em vez de desistir, em vez realmente de continuar com a sua vida desalinhada, ele decide voltar, se arrepender e ter esse compromisso, né, de realmente se apegar profundamente à palavra de Deus, ou seja, voltar a ter intimidade com aquele que é capaz de nos fazer pleno, né? E além desse livro de Salmo, nós temos também outros livros da palavra de Deus que nos faz refletir sobre isso. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, por exemplo, Paulo diz assim, examinem-se a vocês mesmos para verem se realmente permanecem na fé. Faça o vosso exame de consciência. E olha só, gente, quão importante isso é na prática, né? Nós cristãos, que professamos a fé em Jesus Cristo, que temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos que realmente fazer isso, né? Dar uma pausa na correria, nas distrações da vida
e fazer essa reflexão realmente. Lamentações também, no capítulo 3, versículo 40, diz assim: esquadrinhemo-nos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo 4 diz assim: mas cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes. Gente, então, a palavra de Deus nos ensina que realmente, quando nós temos esse privilégio, essa oportunidade de termos essa consciência, né, que é Deus em nós, porque o Espírito de Deus é que nos convence dos nossos pecados. Então, que bom saber, né, que ainda há luz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às distrações, até mesmo no desvio, né, da vontade de Deus, ainda termos a oportunidade de refletirmos o nosso caminho e termos o privilégio de se arrependermos e voltarmos imediatamente para o Senhor.